Glória a Deus. Amém? Lá em casa, a minha esposa costuma dizer assim: você fica falando toda hora amém, amém, amém? Hoje eu digo que não vou falar tanto amém. Vou falar só mais uns 50 amém. Ok? Pouca coisa. Amém? Porque amém quer dizer sim, né? Então, nós estamos dizendo sim para o Senhor. Nós vamos falar hoje a respeito, a continuidade daquilo que foi iniciado na semana passada, na quarta-feira passada, e o tema é autoridade espiritual, não é isso? E é uma continuidade, é a segunda parte 2. Passa aí o próximo slide, por favor. Porque nesse próximo slide, nós vamos ter, então, a base bíblica, né? Tudo aquilo que nós vamos falar está respaldado na Bíblia. A Bíblia é o livro que nós usamos, né, para caminharmos, para avançarmos no reino. Sem Bíblia, a gente não chega a lugar nenhum. Glória a Deus. Gostei. Amém, viu? Eu disse glória a Deus, me responderam aí. Amém. Muito bom. Então, nós vamos falar de autoridade, né, um pouquinho, e vamos falar de obediência. E nós vamos ver, no decorrer da nossa fala, que autoridade e obediência caminham juntos, né? Essas duas palavras, elas vão caminhar lado a lado, né? Então, vamos ver a base bíblica. Temos aqui Hebreus, capítulo 5, os versículos 8 e 9, vão estar falando, né, a respeito do que nós acabamos de pontuar. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Repita comigo: obedecer. Amém. Obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Repita comigo: obedecem. Então, nós estamos falando de obediência. Amém? Olha o amém aí, Beth Couto. Amém. A segunda frase que eu coloquei aqui está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 8. Olha o que diz. Tem alguma coisa antes, né? Botei as reticências, mas o que interessa para a gente é só esse pedaço. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Repita comigo: não conhecem a Deus. Ok. E dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Repita comigo: não obedecem? Não obedecem. Ok. Aí a terceira passagem é de 1 Pedro 1, 22. Capítulo 1, versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Repita comigo: obediência à verdade. Visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Bom, o nosso assunto aqui é autoridade espiritual e estamos focando aqui nessas três passagens. Vocês já viram? Comum em cada uma dessas passagens: obediência, obedecer. Estão ouvindo o que eu estou falando? Vou repetir.
Em cada uma dessas passagens, nas 3 passagens que nós vimos aqui, a tônica é obedecer, obediência. Sem obediência, nós não chegamos a lugar nenhum. Aí eu vou passar para você. Quando eu era garotão, a minha família, os meus pais, faz muito tempo isso, tá? Eu era garotão, era tipo assim, 12, 13 anos mais ou menos. E a nossa família era uma família de 10 irmãos. Eu sou o irmão do meio. E meu pai reunia, a gente morava no interior, meu pai reunia o pessoal todo numa mesa grande. No interior sempre tem aquelas mesas enormes, né? Que não usa cadeira, usa banco. Banco de um lado, banco do outro, e nós sentávamos nos bancos. E meu pai vira e mexe, ele falava algumas verdades que para ficar na nossa vida, para a gente aprender. E ele gostava muito de usar a seguinte frase. Ele pegava a bandeira do Brasil e mostrava para a gente, e falava assim: o que está escrito aqui? Aí nós falávamos: ordem e progresso. E ele dizia: olha, sem ordem vocês não vão chegar a lugar nenhum, sem organização vocês não vão chegar em lugar nenhum. Então, aquilo ficou para mim, né? E na minha vida eu procurei sempre seguir a palavra do meu pai, ou seja, obedecer a ele. Então é importante isso, porque à medida que eu reconhecia que ele estava falando para mim algo que era muito importante para a minha vida, em função da experiência que ele já tinha e eu não tinha nenhuma, eu reconhecia nele a autoridade que ele tinha sobre a minha vida, e eu fazia o que tinha que ser feito: obedecer a ele, seguir a ele. Amém? Eu não posso deixar de falar um amém depois que eu falo uma passagem dessa. Verdade, amém, glória a Deus. Muito bem. Então, nós passamos aqui a nossa base bíblica, né, para que a gente pudesse se situar. Vamos ao próximo slide, por favor. Então, aqui nós vamos falar de algumas definições. A Beth, na ministração passada, é uma coisa de louco, né? A gente é professor, a gente está sempre com aula na cabeça. Então, na aula passada, não foi na aula passada, foi na ministração passada, a Beth já falou, né, de autoridade, né? Muito bem. Falou de obediência também, no slide que ela passou logo no início, na ministração de quarta-feira. Então, nós temos aqui algumas definições para nós comentarmos aqui e trazer para o nosso coração o entendimento. Nós precisamos buscar a Deus, buscar nele o entendimento que nós precisamos para poder caminhar, para poder viver segundo a vontade dele, para ter uma vida com Deus. É dessa maneira. O livro de Oséias diz para a gente que o povo que não busca conhecimento, ele perece. Ele diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ora, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos passando para vocês o conhecimento necessário para que você possa ter uma vida com Deus, uma vida de obediência, reconhecendo a autoridade dele, para que você seja abençoado, para que o seu altar seja restaurado, para que a sua aliança com Deus seja verdadeiramente alinhada. Amém? Não precisa nem falar amém, você já vai falar amém comigo, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Por outro lado, lá no livro de Tiago, ele fala de sabedoria. Então a gente deduz o seguinte: Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então nós podemos deduzir que sabedoria
nós ganhamos, Deus nos dá, mas o conhecimento nós precisamos buscar. Amém? Vamos lá então. Aqui nós temos obediência. Obediência está ligada à submissão. Eu preciso ser submisso para poder obedecer. Se eu não sou submisso, eu não obedeço. Se eu não sou sujeito, se eu não tenho sujeição na minha vida, eu não vou obedecer. Se eu não me submeto, né? Está lá escrito, submeter-se. Se eu não me submeto, se eu não me sujeito, se eu não sou submisso, consequentemente, eu não vou obedecer. Então, eu serei um desobediente. O contrário de obediente é desobediente. Aquele que não se curva, aquele que não se submete, aquele que não obedece, ele é um desobediente, ele é um rebelde, né? A gente vai falar disso mais à frente. Na parte de baixo eu tenho obediência por conveniência, por interesse próprio. Claro que isso não tem nada a ver com vocês, amém? Ok. Mas nós temos lá no Japão, nós temos algumas pessoas que pegam a Bíblia, né? Folheiam a Bíblia e fazem isso. Bom, essa passagem aqui, isso não me interessa não, isso não é comigo. Essa aqui eu acho que dá para mim, essa outra não. Então essas folhas aqui, essas passagens que não são do meu interesse, eu tiro, não serve para mim. Então eu vou fazer somente aquilo que me interessa. Mas a Bíblia de Gênesis, Apocalipse é tudo para nós. Não tem nenhuma passagem que não sirva para a gente. Mas nós temos, não é o nosso caso aqui, amém? Isso aí. Então, mas nós temos sim, com certeza, nós conhecemos pessoas que são obedientes somente quando interessa. Quando não interessa, não é obediente. Muito bem. Continuando aí nas definições ainda, nós temos que a desobediência nos leva à insubmissão, como falamos ainda agora, nos leva à rebeldia, nós nos tornamos rebeldes, né? Leva à insubordinação, aquele que não aceita nada, aquele que não obedece, ele é insubordinado, né? Esse termo insubordinado a gente usa muito no quartel, né, João? Isso aí. Eu, quando fiz serviço militar, lá há muito tempo atrás, existiam alguns rebeldes, eles eram insubordinados, e o que eles recebiam era cadeia, né? Não tem outro jeito, a penalidade para eles era essa mesmo. Muito bem, aqui nós temos que a desobediência, ela vem em função de uma indisciplina, de um desrespeito, né? São aqueles que não se submetem. Falar de desrespeito, né? Hoje, né, na nossa, atualmente, né, nós não vemos essa palavra aí, respeito, nós vemos muito mais desrespeito, né? Há um desrespeito muito grande, né, com os idosos, né? Há um desrespeito muito grande com as crianças, há um desrespeito muito grande com os líderes, há um desrespeito muito grande com os pastores e assim por diante. Tudo isso em função de não reconhecer a autoridade que cabe a essas pessoas. Quando você olha para um idoso, né, o mínimo que você tem que falar, que precisa se posicionar diante dele, é com um senhor, né? Senhor, sim senhor, não senhor. Parece que isso foi do tempo passado, parece que tem mais de 100 anos, mas não, eu fui criado dessa maneira, sim senhor, não senhor, né? Dessa maneira. Muito bem, hoje em dia, infelizmente, não está assim. Isso configura um desrespeito, isso faz parte
da educação que foi recebida. Amém? Ok. Caminhando então, eu quero falar aqui também da indisciplina. Esse desrespeito está muito ligado à indisciplina, né? Numa escola, por exemplo, nós temos uma escola, temos essa vivência, nós vemos que a indisciplina, quando uma turma está indisciplinada, quando os alunos são indisciplinados, eles não aceitam uma disciplina, não aceitam uma regra, isso gera o desrespeito. Chega o professor, chega o diretor, chega, enfim, qualquer pessoa naquela sala para conversar com aquela turma, eles não aceitam, eles não escutam, eles não ouvem. Por quê? Porque existe aquela indisciplina que foi gerada no não reconhecimento daquela autoridade. Para eles, aquela pessoa que está ali não representa nada. Amém? E se nós olharmos para dentro da nossa casa, nós vamos ver que muitos dos nossos filhos, não nós aqui não tem nenhum filho indisciplinado, amém? Ah, mas está muito fraco esse amém. Aí quando eu chego em casa, a Beth vai falar comigo, você falou novamente amém, mas eu tenho que falar. Então, não é aqui que nós estamos falando, nós estamos falando com os outros filhos, com os outros pais, lá do Japão. Lá tem muita criança indisciplinada, muito filho indisciplinado, muito filho que não respeita o pai, não respeita o pai, não olha para ele com a autoridade que lhe cabe. E isso gera realmente uma indisciplina, um desrespeito para com o pai. Amém? Vamos lá. E aqui, tudo isso vai culminar aqui na rebeldia. A rebeldia é o que nós entendemos como a escolha do pecado, a escolha da coisa errada. Sabemos qual é o certo, mas nós vamos trilhar o caminho errado. Na nossa vida nós sempre teremos uma encruzilhada, teremos um momento de decisão. Ou vamos para o lado direito, ou vamos para o lado esquerdo. E na maioria das vezes, infelizmente, nós não, mas aquele pessoal do Japão faz isso. Eles sabem o correto, mas eles se rebelam contra o correto e vão para o errado. Isso é ser rebelde. É escolher o pecado, conhecendo o que é certo. É ficar contra Deus de propósito. O rebelde não respeita Deus. Ele é o contrário. Deus diz para ele: tem que o caminho, bênção e maldição. Escolhe a bênção, meu filho. Mas ele não. O rebelde escolhe a maldição. Então é ficar contra Deus de propósito, com a intenção de desobedecer. O rebelde não obedece nunca. O rebelde faz de propósito. Ele tem suas próprias convicções do errado, sempre do errado, do caminho errado. Por isso ele é um rebelde. O rebelde rejeita Jesus e ataca a sua autoridade. Ainda bem que eu estou falando para um pessoal japonês. Glória a Deus. Ah, tá bom. Consequências da rebeldia. Olha o que a rebeldia traz. O que um rebelde consegue? Ele consegue fazer divisões na igreja, trazendo para a nossa igreja, trazendo para a igreja, não para a nossa igreja, mas para a igreja de modo geral. Divisões, dissensões, desentendimentos à vontade, desobediência geral, insubmissão e insubordinação. São as consequências da rebeldia. Então o rebelde, ele movimenta tudo isso contrário a Deus. Porque Deus não nos chamou para ser rebelde.
Deus nos chamou para sermos obedientes. Obedientes à sua palavra, obedientes aos seus mandamentos, obediente, sim, aos seus princípios. É isso que Deus quer da gente. Glória a Deus. Vamos ao próximo, por favor. Então, eu disse logo no início que autoridade e obediência caminham juntos. Elas foram instituídas por Deus. Aqueles que conhecem a Deus e a Cristo, lhes obedecem. Então, se eu conheço a Deus e conheço a Cristo, eu preciso falar isso lá no Japão. Japonês, você que conhece a Deus e conhece a Cristo, você precisa obedecê-los. Porque se eu não obedeço, eu não consigo avançar. Se eu acabei de falar que Deus quer de nós obediência, eu preciso então fazer isso, viver nessa obediência. E aí ele fala ali, ó, quem não os conhece também não conhece a autoridade e obediência. Bom, se eu não conheço, se eu sei que a autoridade e obediência vem de Deus, foi Deus que instituiu. Bom, se eu não conheço autoridade e não conheço obediência, também não conheço a Deus. Então, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer e entender que Ele tem autoridade sobre tudo, sobre a minha vida e tudo mais que me cerca, e eu preciso obedecê-lo. Só dentro do princípio da obediência podemos servir a Deus. E só obedecendo como Cristo obedeceu, reafirmamos este princípio. E nosso altar, então, passa pela restauração. Então, vou repetir novamente, japoneses que estão no Japão me ouvindo. Você precisa, com certeza, viver pelo princípio da obediência. Você precisa obedecer a Deus, você precisa obedecer os seus princípios, você precisa obedecer os seus mandamentos, você precisa viver de acordo com aquilo que Deus tem determinado. Só assim você vai ser abençoado, só assim você vai viver pela bênção. Ele diz, escolhe bênção, não escolha a maldição, escolha a bênção, escolha a bênção, e todos nós aqui estamos escolhendo a bênção. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, e aí nós temos aqui, foi colocado aqui, com relação ao nosso altar, somos nós, como nós vivemos, de que maneira temos vivido, né? A cada dia precisamos estar alinhados com Deus, conectados com Jesus, fazendo exatamente aquilo que o Senhor tem pedido de nós. Deus nos pede tão pouco, gente. Ele só pede uma palavrinha: obediência, nada mais. Somos a igreja, todos nós somos a igreja. Agora aqui somos nós, nada do Japão não, somos nós. Somos a igreja e devemos obedecer ao Senhor para que sua autoridade possa prosperar e o reino de Deus venha se manifestar. Todos nós queremos que o reino de Deus se manifeste na nossa vida. Amém? Agora não é no Japão não, agora somos nós aqui. O reino de Deus vai se manifestar na nossa vida. Quem gostaria disso? Aleluia, glória a Deus. Então, mas para isso, eu preciso estar com o meu altar restaurado, eu preciso estar obedecendo, eu preciso estar vivendo exatamente como Deus tem determinado para a minha vida através da palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Vamos em frente. O Senhor veio para estabelecer o reino de Deus. Através da fé, o homem recebe a vida eterna e com o arrependimento entra no reino de Deus.
Ora, quando nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, todos nós aqui aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, amém? Então, quando isso aconteceu, nós nos arrependemos, né? Nos arrependemos. Deus trouxe para a gente um arrependimento. Tem que ser, acredito, um arrependimento genuíno. Nós nos arrependemos de tudo aquilo que fizemos, ou pensamos, ou falamos, que não agradou a Deus. Muito bem. E aí, nós entramos no reino de Deus, ok? Como está escrito aí. E através dessa fé, né, nós recebemos a vida eterna. Todos nós queremos ir para o céu. Tem alguém que não quer ir para o céu? Ih, rapaz, eu acho que vocês não vieram, não chegaram hoje. Essa pergunta foi uma pergunta dificílima de ser respondida. Mas eu vou ousar perguntar de novo. Tem alguém aí que não quer ir para o céu? Aí, pastor, eu acho que o pessoal hoje não está. Eu acho que eles não chegaram. Hoje, quarta-feira, está chovendo muito, está muito frio, o pessoal ficou em casa. Mas quando a gente passa por uma rua movimentada e a gente pergunta assim: ô meu filho, quando você morrer, todos nós vamos morrer, claro. Quando você morrer, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Qual a resposta que eles vão dar para a gente? Qual é? É para lá que nós vamos, amém? Glória a Deus. Essa era a pergunta que foi feita. Mas eu fiz a pergunta meio atravessada, para que você pudesse pensar, refletir. Ok, vamos lá. Estamos no reino de Deus, quando a vontade dele é exercida sem qualquer interferência. Opa! Então nós estamos no reino de Deus, aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, e estamos caminhando, mas não podemos aceitar nenhuma interferência. E o mundo está aí, cheio de interferência, cheio de oferecimento, não é isso? E o adversário está aí, tentando. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. E todos nós somos tentados. Mas isso não é pecado. E aí nós temos uma passagem que diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. É a tentação. E ele fugirá de vós. Quando nós estamos firmados no Senhor, quando nós estamos realmente no reino de Deus, nós vamos ser tentados? Sim, mas nós vamos estar de pé, nós vamos resistir, nós estaremos com a armadura de Deus, e aí o diabo vai embora, amém? Glória a Deus. Então é dessa maneira. Então não vamos aceitar nenhuma interferência do inferno, nada de interferência. Nós temos um foco, o nosso foco é Jesus. Então Paulo diz que é para frente e para cima, para o alto, nada de para o lado, nem para um lado nem para o outro. Nosso foco é Jesus. Muito bem. E aí nós vemos quando nós estamos realmente no reino de Deus, né? Quando exercemos a vontade dele, né? Nós estamos aí e vemos que o campo de atuação é exatamente esse. O reino de Deus é o campo de atuação da autoridade dele. Tudo está na autoridade do Senhor. Nós precisamos reconhecer isso. Reconhecer que Deus é soberano, que nós somos dependentes dele, que não fazemos nada sem Jesus. E Jesus mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Porque para que tentar? Não vai dar certo, gente. É só com Jesus. Deus espera de nós a obediência total e não parcial. Obediência total não é obediência, gente. Não tem como. Vou dar um exemplo aqui. O pastor me pede aí alguma coisa para eu fazer. Ele diz assim: Arlindo, lava aquele banheiro ali para mim. Aí eu vou coçar minha cabeça aqui assim. Caraca, lava aquele banheiro. Tá bom, vou fazer. Tá bom, pastor, pode deixar que eu vou lavar. Aí eu chego lá, dou uma jogada, um pouquinho de água ali e tal, pego o papel, recolho, tá lavado. Mas não foi dessa maneira que ele mandou.
eu fazer. Porque lavar o banheiro significa, na cabeça dele, que o banheiro tem que estar limpo, em condições de ser usado. Mas se eu não fiz da maneira como deveria ser feito, eu não fui obediente totalmente. A minha obediência foi pela metade. E obediência pela metade não existe. Eu termino sendo desobediente. Não estou falando nada com vocês não, estou falando de mim. Amém? Amém? Amém, glória a Deus. Pode. Pastor, pelo amor de Deus, pergunta fácil. Pergunta difícil não dá para eu responder. Pode falar, pastor, por favor. Com certeza, porque Deus não falou isso pra gente. Você só vai no culto de segunda-feira, ou de terça-feira, ou de quarta, ou de domingo, lá o que seja. A igreja, ela tem uma visão. A visão da igreja aqui é o que nós temos pra gente, para todos nós, para cada um de nós. A visão da igreja é ter, ou o compromisso da igreja é ter, ou o foco da igreja é ter culto às quartas-feiras, culto às sextas-feiras, culto aos domingos. Tudo bem, então eu estou nesse culto, eu estou aqui, eu me comprometi, eu assumi um compromisso, não com o pastor, assumi um compromisso com Deus, assumi um compromisso com Ele de estar aqui congregando nesse lugar. Então quando eu deixo de vir, ou quando eu escolho, quando foi a pergunta do pastor, eu escolhi, eu não tenho que escolher nada, amém? A Bíblia, ela não nos dá opção de escolha. A linguagem da Bíblia é toda de ordem, de ordenança. Ela está toda aplicada no modo imperativo afirmativo. É o modo da ordem. Amém? Glória a Deus. Lembra? Amém. Continuando então aqui. Deus não nos chama só para receber a vida eterna através da fé, mas também Ele nos chama para manter sua autoridade através da obediência. Ora, gente, Deus nos dá esse presentão que é a vida eterna. Isso é um presente. Poxa, somos super privilegiados, super abençoados. Mas para termos a vida eterna, está condicionada a nossa obediência, condicionada a reconhecermos essa autoridade dele na nossa vida. Vamos ao próximo. Agora nós vamos passar aqui a este assunto, que é um assunto que os japoneses têm uma dificuldade muito grande, tá? Muito grande, a gente tem observado isso, né? E o pastor acabou de falar, de repente é em função dos olhos deles, eles não conseguem enxergar tão bem, os olhos estão meio fechadinhos. Então, o que é a autoridade delegada, né? Aquilo que foi delegado, foi passado para alguém. E aqui nós temos a autoridade delegada, é a transferência de poder, é a transferência de função, né? A transferência de competência, né? Para representar alguém, representar um homem ou uma mulher, ou ainda agir em seu nome, né? Quando nós assinamos uma procuração para alguém, significa que nós estamos delegando para esse alguém a nossa autoridade. Aquele que recebeu a procuração age em nosso nome. Amém? Quando o nosso pastor, eu acabei de falar ainda agora, quando o pastor Leandro me passa uma ordem, né, ele está me delegando alguma coisa para eu fazer. Eu dei o exemplo de lavar o banheiro. Então, eu me rebelei. No meu exemplo aqui, está repreendido em nome de Jesus, mas eu me rebelei aqui. Eu fiz só pela metade.
dizendo que a autoridade, aquilo que ele me passou, eu não fui obediente, totalmente obediente, não, eu fiz errado, né? Agora, ele me delega uma coisa, aí eu, tudo bem, ele me diz, olha, você é responsável por lavar o banheiro, por limpar o banheiro. Aí eu falo com o Tito, por exemplo, aí eu vou pegar, Tito tá aí, né, Tito? Tito tá. Tito é meu companheiro de oração, às segundas e terças-feiras, às 0 hora. Muito bem, eu que sou o companheiro dele, né? Não é ele que é meu companheiro, não. Então, o que acontece? Aí eu chamo o Tito. Ô Tito, eu tenho essa incumbência, tenho autoridade. Não vou falar para ele, mas o pastor me delegou isso, né? Me deu autoridade. Quando o pastor me dá me delega para alguma coisa, o pastor me dá autoridade para eu resolver aquela parada. Aí eu chamo o Tito. Tito, lava o banheiro aí, vamos lavar esse banheiro e tal, você faz esse negócio e tal. Aí o Tito, ele recebe e vai fazer exatamente aquilo que foi pedido a ele, foi solicitado. Nesse caso, ele está reconhecendo a autoridade, mas não é a minha autoridade, não, é a autoridade que me delegou, que no caso é o pastor, amém? Que em última é a autoridade de Deus, porque nós vimos aqui que toda e qualquer autoridade foi instituída por Deus. Então, quando, não é para vocês isso, é para os japoneses. Japonês, quando o seu superior hierárquico, aquele que está acima de você, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, não importa onde seja, mas se foi delegado alguma coisa para você fazer, respeite, obedeça, faça, porque é dessa maneira que você vai estar reconhecendo a autoridade de Deus, em primeiro lugar, porque vimos que toda autoridade vem de Deus. Amém? Como é que nós reagimos quando nós estamos dirigindo e o guarda nos para, nos pede o documento do carro? Nós tentamos bater um papo com ele? Opa, o negócio é o seguinte, ou então pegamos o nosso documento, botamos a mão no nosso bolso, tiramos uma notinha, botamos ali, entregamos a ele, já vamos corrompê-lo e estamos desrespeitando a autoridade dele e estamos não reconhecendo a autoridade de Deus, porque já vimos que toda autoridade foi instituída por Deus e naquela hora esse guarda é a autoridade sobre a nossa vida. Estou dando só um exemplo básico do nosso dia a dia, gente. Amém? Mas isso eu só quero que vocês entendam, porque não é para vocês, é para o pessoal lá do Japão. Tudo bem? Tá bom. Vamos lá. Então, essa autoridade delegada, né, ela vem, claro, de alguém que está superior a cada um de nós, em qualquer lugar. Aí eu coloquei pela liderança, pelo pastor, né? Aí entramos que nós precisamos ser submissos. Lembra que nós falamos lá no início das definições? Você precisa ser submisso, japonês. Você precisa ser submisso àquele que está te acompanhando, né? Precisa ser submisso. E às vezes você, não é você, mas aquele que está lá no Japão, aceita Jesus como Salvador numa determinada igreja e vai ser acompanhado, vai ser conectado, né, por alguém. E aí esse alguém liga para ele e fala: ô meu irmão japonês, tudo bem contigo e tal? Quero ir na sua casa, eu preciso conversar com você, eu preciso orar contigo. E aí esse alguém japonês diz assim: tá bom, tá, vamos deixar para depois, enfim, dá qualquer desculpa. E isso não é ser submisso,
Claro que eu estou falando de um exemplo de alguém que está chegando agora, mas ele veio lá do mundão, ele é um novo convertido, ele ainda não sabe o que é submissão. Mas o japonês que já está na igreja já há algum tempo, ele precisa saber, ele tem que ter essa consciência de que ele tem que ser submisso. Amém? Eu estou falando de costas para vocês aqui, né? Caramba, desculpa, sou mal educado. Então agora eu vou dar as costas para eles e vou falar para vocês também. Então, nós precisamos, todos nós, japoneses ou não, precisamos ser submissos. Amém? Porque quando estamos sendo submissos à nossa liderança, estamos reconhecendo a autoridade de Deus, estamos sendo obedientes a Ele. Continuando. Obediência a toda autoridade delegada. Acabamos de falar isso agora, eu acho que já pegaram isso aí. Amém? Porque os japoneses lá do Japão já me falaram aqui. Não, irmão Arlindo, eu já peguei, já sei que eu tenho que respeitar e obedecer a autoridade que foi delegada. Lá do Japão. Nós aqui então já tiramos isso de letra. Amém? Então, qual é a base bíblica para isso? Para essa autoridade delegada? Romanos 13, 1. Capítulo 13, versículo 1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Isso já tínhamos falado no início, estamos só consolidando. Gente, então, não tem por que ser desobediente. Não tem por que ser insubmisso, não tem por que ser rebelde, não tem por que ser desrespeitoso, não tem por que isso, porque não é isso que Deus quer para a gente. Deus quer nos abençoar. A outra base aqui é de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14, e diz: por causa do Senhor, por causa de quem? Eu acho que eu não li direito não. Por causa do Senhor. Por causa de quem? Senhor. Então, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Somos nós. Acho que alguns não receberam. Somos nós. Amém. Então, é nesse caminho que nós devemos andar. Temos que nos submeter à autoridade delegada da mesma maneira que nos submetemos à autoridade direta de Deus. Não, eu vou deixar Deus falar comigo, mas não vou aceitar o que você está falando comigo, não. Essa ordem que veio de você, eu não estou querendo. Não, vou esperar Deus falar comigo. Meu Deus. Não precisa de pastor. Muito bem colocado. Você não precisa de ninguém, espera Deus. Deus vai descer aqui e vai falar contigo. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Claro que isso não é para você. Mas esses japoneses são teimosos. Mas eles estão se convertendo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Aquele que rejeita, no finalzinho aqui, né? Aquele que rejeita a autoridade delegada. Olha, isso é uma paulada, hein, gente? Esses japoneses não vão resistir a isso. Olha aqui. Aquele que rejeita a autoridade delegada, rejeita ao próprio Deus e será julgado. Não há rebeldia sem julgamento, e resistir traz a morte. Deus poderoso, aleluia o teu nome, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós somos inteligentes. Amém? Somos inteligentes. Poxa, vamos obedecer, vamos seguir aquilo que Deus tem ordenado para a gente. Deus não tem te pedido nada.
Deus tem ordenado, tem mandado. E nós, como somos obedientes, vamos obedecer. Amém? Glória a Deus. Nós não queremos de maneira nenhuma ser julgados por nenhum tipo de desobediência, por nenhum tipo de rebeldia, porque nós não somos rebeldes, nós não somos desobedientes, nós somos obedientes. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Passa. E aqui nós estamos já finalizando. Nós temos aqui símbolos da sujeição às autoridades terrenas, né? Já foi falado aqui, né? O pastor já falou aqui em outros cultos, né? Que, olha só, a quem deve imposto tem que se pagar o imposto, né? Se você não pagar, você será penalizado de alguma maneira. Então, imposto a quem se deve imposto, tributo a quem se deve tributo, respeito a quem se deve respeito. E aí cabe uma observação. Quem não gosta de ser envergonhado, não envergonha. Isso é respeito. Amém? Honra a quem se deve honra. Então nós devemos toda a honra a Deus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, né? Honra a Deus. Mas só a Deus? Não, nós temos honra a quem se deve honra. Sim, nós devemos honra àqueles que estão nos orientando. Sim, aqueles que estão nos acompanhando. Sim, aqueles que estão ligados a nós, em qualquer lugar. Se devemos honra, temos que dar honra a eles, tá? Amém? E honramos quando obedecemos. Amém. Como vou honrar o meu pastor se eu não obedeço a ele? Se ele me manda lavar o banheiro e eu faço cara feia, né? Amém. Então é isso aí, ó. Vamos orar meia-noite? Vamos orar. O pastor diz para mim: Arlindo, tem que orar meia-noite. Aí eu digo: pastor, meia-noite? Pô, meia-noite? Poxa vida. O que eu estou fazendo? Estou aceitando? Estou reconhecendo a autoridade dele na minha vida? Não estou nada. Mas o que eu devo dizer? Eu devo dizer para ele: está feito, pastor. Meia-noite eu estou aqui. Isso é obedecer. Isso é honrar a autoridade que ele tem sobre a minha vida. Amém? A gente poderia dar um montão de exemplos, gente, mas vocês são tão inteligentes, que vocês já pegaram tudo aquilo que nós precisávamos falar, que Deus precisava falar para você. Amém. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, continuando aqui, acho que esse é o último. Não, tem mais um slide. É o último esse? É o último slide, maravilha. Em qualquer circunstância, qualquer uma, a insubordinação à autoridade, é o levante, né? A rebelião é motim contra Deus. Motim também é um termo usado no quartel, né, João? Muito bem. Ajudando, quando acontece isso, estamos fora do princípio de Cristo, estamos ajudando o princípio de Satanás. O adversário deita e rola quando estamos insubordinados, quando nós não, quando os japoneses se insubordinam aí. Amém? Seja na família, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, se uma pessoa não se despojar completamente da carne, da sua vontade própria, não será capaz de aceitar e atender a autoridade delegada. Eu estou na carne, eu sou carnal. É como se estivesse no mundo, né? Acredito que todos nós que estão aqui, né? Ou pelo menos a grande maioria, veio do mundo, né? E lá no mundo é um pisando no pescoço do outro, é totalmente diferente. Por isso que Jesus foi à cruz, por isso que ele verteu o sangue na cruz,
para nos transformar, para nos dar a chance, a oportunidade do arrependimento, de ser uma nova criatura, então uma nova pessoa, nascemos de novo. Amém? Amém. Então, esse foi o estudo que nós trouxemos para vocês, na realidade para todos nós, porque todos nós precisamos entender que a autoridade suprema é do Senhor e que nós somos totalmente dependentes dEle, estejamos nós no louvor, estejamos nós como obreiros, estejamos nós como diáconos, como pastores, não importa, nosso reconhecimento é de que Deus verdadeiramente é a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos, e devemos a Ele a obediência, a honra que temos aprendido, que temos vivido. Amém? Posso orar com eles aqui? Quero orar antes de socorrer. Bom? Queria orar com vocês. A gente pode ficar de pé? Amém. Fecha teus olhos, então. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer. Somos gratos ao Senhor, Pai, por esse tempo que o Senhor nos dá aqui. Pai, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, Pai, de estar ministrando a Tua palavra, Senhor Deus, para os nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós somos pecadores, Pai, e precisamos sim, Senhor Deus, ser corrigidos, exortados. Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor nos corrige porque o Senhor nos ama. E nós já te agradecemos por tamanho amor, Pai. Muito obrigado. Então, Senhor Deus, eu quero entregar aqui, Senhor Deus, aqui no Teu altar santo, cada vida que aqui está, Pai. Cada irmão, cada irmã que aqui está, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ter entrado, Senhor Deus, no coração desses filhos, Pai, em nome de Jesus, e que eles possam sim, Senhor Deus, a cada dia buscar o Senhor, Pai, em nome de Jesus, reconhecendo que o Senhor é autoridade total na vida deles, que eles são totalmente dependentes do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que eles possam sim, Senhor Deus, em nome de Jesus, reconhecendo essa autoridade, ser obedientes ao Senhor, obedientes à Tua palavra, obedientes ao Teu mandamento, obedientes ao Teu princípio, Pai, em nome de Jesus. Ministra sim, Senhor Deus, vem com Teu reino sobre as nossas vidas, Pai, cumpre o Teu propósito na vida de cada um que aqui está, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, que possamos sim, Senhor Deus, caminhar, avançar no Teu reino, Pai, através da obediência, Pai, que o Senhor determina sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos, glorificamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus.